Eu defendo que o aborto seja tratado como um tema de saúde pública no nosso país. Ele é um tema de saúde pública e precisa ser tratado assim. Portanto, nós temos que rever, debatendo com a nossa população, a legislação atual. Mas, em tese, a escolha é da mulher, é da mãe. Em tese, a escolha, não, na minha visão, não é em tese. Na minha visão, deve ser escolha da mulher. Perfeito. Pena de morte. Eu sou contra a pena de morte. Eu acredito no ser humano e acredito que nós precisamos ressocializá-los à medida do possível ou nos proteger deles quando necessário. A descriminalização das drogas, da maconha em especial, né? Eu defendo a tributação das drogas e acho que o Brasil precisa fazer essa discussão, sim. Num comércio legal, é isso? Um comércio legal, mas não qualquer comércio. Eu acho que o Brasil precisa debater, né, de forma científica e não moral o tema do impacto de cada uma das drogas, inclusive das que já são lícitas, né, na violência. Né, precisa pensar para que servirá a tributação, porque o mero tributo não reparará as comunidades que vivem a guerra. Então, tributa só para criar um monte de monopólio de empresas gigantescas que vão lucrar e as pessoas nas comunidades que viveram, que morreram, que enterraram filhos vão seguir nessa situação? Não, eu defendo a tributação e defendo que o uso desse recurso seja para duas questões. Primeiro, investimento em comunidades que viveram a guerra das drogas e que têm impactos, portanto, grandes por isso. E segundo, em campanhas de conscientização sobre o uso abusivo de drogas e em políticas para tratamento das pessoas que fazem uso abusivo delas. E por fim, dado que o Estado é laico, o ensino religioso nas escolas públicas. Sou contra o ensino religioso, até porque a via de regra não aglutina o conjunto de religiões do povo brasileiro, né? Então, como eu defendo que os brasileiros e brasileiras, aliás, essa é uma conquista dos comunistas na Constituição de 46, Jorge Amado, né? Como eu defendo que o Estado brasileiro conviva, né, e garanta que todas as pessoas, com as suas religiões ou não religiões, convivam harmonicamente, é errado que apenas uma delas, porque a vida real é assim, seja manifestada no ensino. Para a candidata. Aliás, sabe que isso é um tema que a gente não tem muita noção quando a gente vai conversar, quando a gente desce da macropolítica e vai para a vida real e chega numa escola de ensino fundamental ou de ensino médio e começa a ver como a não laicidade do Estado impacta em pessoas que fazem outras opções, né? Que não da maré, da onda, digamos assim. Então, pega um estudante brasileiro que é de religião afro, né? Ele não tem liberação de nenhum dos seus rituais, para nenhum dos seus rituais. Os católicos ou cristãos como eu, todos os domingos são liberados. Os metodistas, né, que têm um tema específico com um determinado turno de um dia do nosso calendário útil. Então, acaba que isso prejudica e faz com que brasileiros que não são cristãos, como eu, né, sejam penalizados. Não é certo. Fala, Camila. Só complementando essas perguntas, queria saber a opinião da senhora a respeito da maioridade penal, da redução da maioridade penal e do armamento da população. Então, sobre a maioridade penal, os brasileiros eles são muito enganados, né, gente? Tem as fake news modernas, mas tem muitas mentiras que são repetidas muitas vezes que as pessoas acreditam. No Brasil, a pessoa passa a poder ser presa com 12 anos de idade. Porque se alguém não sabe que a FEBEM, ou que a FASE, né? FEBEM eu falo para os mais velhos entenderem, é uma prisão, não conhece nada. Né? Eu sugiro que visitem para entender que é um tipo de punição, é um tipo de prisão e que os brasileiros, a partir dos 12 anos, já podem ser submetidos a ela. Então, eu defendo a manutenção da idade atual, porque já acho que com 12 anos para cumprir medidas de restrição de liberdade, porque prisão é restrição de liberdade, já é uma idade bastante baixa, né? É o início da adolescência.